Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nós faremos a leitura a partir do verso 8 e nós vamos até o verso 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Faremos a leitura a partir do verso 8 e nós vamos até o versículo 11. Vocês podem me ajudar na leitura? Então vamos alternar estes versos então. A partir do 8 do capítulo 1 da segunda carta diz assim: porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Amém. Vamos orar mais uma vez? Nosso Pai amado, nós desejamos que esse tempo que nós estamos aqui, cantando ao Senhor com cânticos e hinos, levantando de forma humilde e reverente a nossa voz, suplicando perdão, reconhecendo o teu cuidado para conosco, adorando ao Senhor pela tua criação, e não só a criação belíssima, por sinal, mas a manutenção. Agora, Senhor, que nós tiramos um tempo para a leitura da tua palavra e para a explicação dela, nós carecemos de uma iluminação do teu Espírito. Porque em nós ainda, Senhor, à luz da tua palavra e da nossa própria experiência diária, habita a velha natureza que tenta, Senhor, momentos após momentos, se levantar e prevalecer sobre, ó Deus, a nova natureza criada, Senhor, à imagem do teu Filho. Diante disso, às vezes as nossas mentes ficam confusas, obscuras. Então a gente precisa do Senhor para que a nossa mente possa compreender a tua palavra. Portanto, dá-nos, ó Deus, então esse tempo, um tempo de iluminação. E na minha exposição, que eu seja o máximo, ó Deus, fiel ao texto sagrado. Que a minha mente não, ó Deus, possa prevalecer nos devaneios que possa me levar, mas que eu esteja cativo ao que o teu Espírito tem para a minha vida e para a tua igreja, para aquelas pessoas que nos visitam nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós estamos expondo esta carta de Pedro, essa segunda carta. Começamos no ano passado e nós vamos de pouquinho em pouquinho, nem todos os domingos que eu estarei pregando, eu estarei expondo esta carta, mas procurarei expor no decorrer ainda deste ano estes 3 capítulos desta carta. Pedro sabia muito bem, pela sua experiência de vida e até mesmo pela a inspiração do Espírito Santo, o que ele estava escrevendo. Na primeira carta, ele deixa claro para quem ele destina esta carta. Ele destina esta carta para irmãos que estavam
dispersos em algumas regiões, como no capítulo 1, verso 1 da primeira carta. Alguns desses irmãos estavam sendo perseguidos, estavam passando por aquilo que nós podemos chamar de aflições, de provações, de perseguições. E a tendência, quando passamos por momentos como estes, é baixarmos a guarda, é desanimarmos, é nos prostrarmos diante das lutas. E Pedro sabia muito bem disso pela sua experiência de vida, porque ali no final do ministério de Jesus, diante de perseguição, diante de lutas, ele negou o Salvador. Podemos dizer assim, em determinado momento, ele abriu mão da sua caminhada com Cristo, a ponto de negá-lo 3 vezes. Portanto, Pedro sabia da possibilidade real destes irmãos desanimarem na sua caminhada. Nesta segunda carta, ele inicia informando estes irmãos que o Evangelho, conforme eu disse na semana passada, ele antes de apontar para nós e exigir de nós algo, ele primeiro nos mostra o que Deus fez por nós. E o que Deus fez por nós foi enviar Jesus Cristo para cumprir a justiça de Deus, para ser um perfeito varão, aquilo que nós não conseguimos cumprir. Ele diz, então, eu repito o que eu já disse na semana passada, e na primeira exposição ele diz que aqueles irmãos ali obtiveram fé, igualmente a fé dos apóstolos, igualmente a fé dos profetas. A fé que aqueles irmãos receberam, e quando ele diz no verso 1, obtiveram, eu disse isso e reforço, essa palavra obtiveram significa receberam sem mérito algum. Diz o texto da carta aos Efésios que nós lemos, que a graça, ela vem e provém de Deus, não do homem, para que nós não possamos nos gloriar. Então ele diz para esses irmãos o que Deus fez por nós. Ele nos deu uma fé na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, na justificação que o seu Filho confere a todos aqueles que creem. Mas para crer, ele precisa colocar esta fé no nosso coração, porque, volto a citar o texto de Efésios, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele então diz nos primeiros versos desta carta, ou nas primeiras letras desta segunda carta, que nós recebemos algo da parte de Deus. Nós recebemos, o verso 3, recebemos o conhecimento de Deus, isso nos foi doado por Deus, e maravilhosamente ele nos diz no verso seguinte, o verso 4, que ele nos deu a graça de participarmos, conforme ele mesmo coloca aqui, participarmos da natureza divina. Ou seja, nós estamos numa caminhada como igreja, como povo de Deus, de nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Das pessoas olharem para mim e para você e dizer algo não a nosso respeito, mas dizer algo a nosso respeito que nós parecemos com Jesus Cristo. Este é o propósito, este é o verdadeiro evangelho. Primeiro ele aponta o que Deus fez por nós. Na semana passada nós expomos o verso 5 até o verso 7, quando Pedro diz para estes irmãos, e também para a gente ele diz que esta fé, esta salvação não nos dá o direito de cruzarmos os braços e as pernas e agora dizer assim, tudo vem de ti e ficarei sentado aguardando. Ele fala algo que toda a Escritura deixa muito claro, a responsabilidade humana. Não a responsabilidade humana para se salvar, mas a responsabilidade humana no que confere dentro da ordem da salvação, quando fala da santificação. Ou seja, aí há um sinergismo. Deus por meio do seu Espírito e nós também cooperamos para a santificação através dos meios de graças,
conforme nós chamamos. Ele nos diz então que nós temos que acrescentar na nossa caminhada, na nossa fé. Ele diz, nós temos que acrescentar alguns frutos: virtude, conhecimento. O conhecimento, ele diz, a perseverança, o domínio próprio, a fraternidade, a piedade e o amor. Não necessariamente nessa ordem que eu estou falando. Ele diz então que temos que fazer algo. Não há nenhuma possibilidade na caminhada com Cristo de acharmos que a nossa fé é uma fé simplesmente passiva, mas é uma fé ativa. E agora, nestes versos que acabamos de ler, o apóstolo Pedro informa estes irmãos, e nos informa também o texto sagrado, qual é o resultado, o que produzirá na nossa vida quando colocamos a nossa responsabilidade e nós acrescentamos ou associamos, conforme a palavra aqui, na nossa fé, estes frutos do Espírito, ou estas virtudes, conforme ele chama. Então, o que eu gostaria nessa noite de ver com os irmãos é quais são os resultados quando nós associamos a nossa fé a alguns frutos. E esta lista que ele cita, irmãos, do verso 5 ao 7, não é uma lista exaustiva. Como Paulo também citou na carta aos Gálatas 5, verso 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não são ali, ou não é um fruto exaustivo. Aqui Pedro traz alguns outros também. Então, para entendermos até aqui, Pedro nos dá, então, de uma forma muito clara, o resultado quando a nossa vida ela é ativa, a nossa fé, o nosso conhecimento em Cristo, não só um conhecimento intelectual, mas quando o nosso coração realmente arde pelas coisas de Deus e procuramos colocar a nossa vida em conformidade com a vontade de Deus. Há alguns resultados positivos, e o verso 9 ele fala de um resultado negativo. Mas vamos começar do verso 8. Ele diz, porque estas coisas, e estas coisas que ele está falando? Virtude, conhecimento, domínio próprio, piedade. São destas coisas que ele está dizendo. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, ele diz o seguinte, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O resultado de termos uma vida com responsabilidade na nossa caminhada com Cristo, colocando e agregando as coisas, frutos na nossa caminhada, da nossa fé, ele diz que nós não seremos inativos nem infrutuosos. Palavras diferentes, principalmente infrutuosos, não estamos acostumados a ouvir. Mas inativos sim. Inativos significa preguiçosos, inútil. É como uma pessoa desempregada. O que Pedro diz é o seguinte, quando então agregamos estes frutos na nossa fé, não seremos pessoas inúteis no reino de Deus. Infrutuoso significa pessoas sem fruto. Ou seja, se agregamos e associamos algo à nossa fé, seremos pessoas que dão fruto na nossa caminhada com Cristo. Este é o resultado da responsabilidade nossa na nossa caminhada com o Senhor. Quantas vezes nós estamos caminhando de forma tão apática no caminho do Senhor, sem frutos? É porque nós não estamos associando a nossa fé coisas importantes como estas que ele citou nos versos anteriores. Ele deixa muito claro, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Veja, irmãos, que não somente é necessário que estas coisas existam dentro de nós. Quem recebeu esta fé preciosa, como ele diz no verso 1, tem o Espírito Santo.
E o fruto do Espírito, então, está o quê? Presente em nós. Mas não basta sabermos que temos o Espírito Santo e que temos, então, o fruto do Espírito. Temos que também fazer com que isto aumente dentro de nós, isso se multiplique dentro de nós. Veja então que não há realmente nenhum espaço na caminhada com o Senhor de estarmos apáticos, inúteis na caminhada com Ele. Então, eu coloquei que não basta que os crentes possuam o fruto, e não basta que mostrem que eles estão ativos. É necessário o aumento sempre destas virtudes na nossa vida. Verso 9 agora, ele coloca de uma forma negativa, quando não associamos as virtudes à nossa fé, a fé que nos foi concedida. Olha o que ele diz no verso 9: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, o que ele diz? Volte os teus olhos para o texto, ele diz o quê? É cego. É interessante, porque desta palavra, não cego aqui no português, mas no texto, que saiu a palavra míope. Tem algumas versões que até traduzem essa palavra aqui, cego, como míope. E talvez ela seria melhor realmente trabalhada como sendo míope. Ele diz então que uma pessoa que recebeu a fé preciosa, a salvação em Jesus, e cruza os braços, e se torna inútil, ou inativo, ou infrutuoso, sem fruto, ele diz, é uma pessoa míope. Quem tem miopia aqui? Tem muitos que usam óculos. Humberto, você que tem uma voz assim mais de locutor, qual é a característica de uma pessoa míope? Se tirar óculos, você não enxerga, né? Apesar da largura. Mas de perto você consegue enxergar bem, não é? É justamente isso, irmãos. Pedro nos diz que uma pessoa que não associa virtudes na sua caminhada é uma pessoa cega, é uma pessoa míope. Ela só consegue enxergar as coisas que estão próximas. Em outras palavras, ela só consegue enxergar as coisas do aqui e do agora. Ela só consegue enxergar as coisas do presente. Ela não consegue enxergar as coisas lá na frente. Então, é por isso que muitos crentes não vivem essa vida de frutos, esta vida útil para o Senhor e no Senhor. Por quê? Só pensam aqui nas coisas daqui do agora. Só pensam em construir coisas que as Escrituras, o próprio Jesus diz, que a traça e a ferrugem vão corroer. Ele diz um pouco isso mais na frente. Olha só, vendo só o que está perto. Olha que perigo quando nós vivemos um cristianismo apático, um cristianismo de somente sermos frequentadores de culto e de sexta, ou melhor, de segunda a sábado, esquecermos que nós temos que frutificar, que nós temos que dar fruto, que nós temos que testemunhar, que nós temos, como diz Elias Medeiros, o reverendo Elias Medeiros, de sermos intencionais na nossa caminhada. Só consegue enxergar as coisas do aqui e do agora. É por isso que quer viver uma vida tão intensa nas coisas deste mundo. É por isso que as coisas deste mundo o atraem, de tal forma a realização pessoal, que não é errado, mas isso toma o coração, isso pode se tornar, como diz Timothy Keller, um Deus no seu coração, um ídolo no seu coração. Só que Paulo diz mais, essa miopia não só causa a dificuldade de enxergar lá na frente, mas também, olha o que ele diz ainda no verso 9, vendo só o que está perto, e ele diz, esquecido o que, queridos? Da purificação dos seus pecados de outrora. Oh, irmãos, é possível um crente esquecer aquilo que Deus fez através de Cristo Jesus.
Eu gostei de um dos comentaristas que eu estava pesquisando, ele diz assim: o esquecimento bloqueia a lembrança da graça e do amor de Deus. O esquecimento bloqueia o que Deus fez por nós na sua imensa graça e no seu amor. Um crente inativo, um crente sem fruto, ele não somente pensa só nas coisas do aqui e do agora, deste mundo, desse secularismo, mas ele também esquece do que Deus fez. Por isso que Pedro diz muito claro para esses irmãos: associai a vossa fé, virtude, conhecimento, domínio próprio. Ou seja, arregace as mangas. Viva realmente o verdadeiro evangelho. Agora o verso 10, ele diz, na verdade podemos dizer, é quase um resumo do verso 8 e do verso 9. Ele diz: por isso, irmãos. É interessante que é a primeira vez que, tanto na primeira carta como na segunda, que Pedro chama aqueles destinatários desta carta de irmãos. Ele diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçarás em tempo algum. Talvez você pense assim: mas calma aí, gente, eu tenho aprendido desde novo na igreja presbiteriana que vocação e eleição, na verdade, se formos colocar na ordem certa, eleição e vocação provém de Deus. O que Pedro está dizendo agora? Que eu preciso procurar diligentemente cada vez mais confirmar a minha vocação e eleição. Talvez alguns possam pensar: isso parte de mim? Absolutamente não, irmãos, nós sabemos que não. Mas, quando temos uma vida ativa, uma vida frutificando, uma das coisas importantes da caminhada e que Deus deseja que nós tenhamos é a certeza da salvação. Alguns acham que isso é arrogância, ter certeza da salvação. Outros acham que ter certeza da salvação é impossível, porque nós somos imperfeitos. Mas, irmãos, uma das coisas que Deus deseja, como filhos, nós tenhamos, é a certeza da salvação. Sabe por quê? Um crente, quando tem certeza de salvação, inevitavelmente ele deseja frutificar. Um crente que tem certeza da salvação, ele não tem um olhar míope só nas coisas do aqui e do agora. Ele sabe que é forasteiro, passageiro nesta terra. E ele sabe que ele veio com um propósito aqui nesta terra. E o propósito, aí eu vou pegar um gancho no que o reverendo Paulo falou conosco aqui na semana passada pela manhã. O propósito não é brilharmos, porque nós não temos luz própria. O nosso propósito é de fazer que a glória de Deus reflita na nossa vida. Nós estamos, desculpa, Jedaias, eu olhei assim, careca de saber a resposta do breve catecismo. O propósito do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando nós temos, irmãos, a certeza da nossa eleição, quando nós olhamos para trás e enxergamos o que Deus fez por nós por meio do seu Filho, quando nós conseguimos enxergar o que nós vamos ver já no verso 11 agora, além, irmãos, a certeza da salvação nos dá um desejo muito grande de frutificar. E ele diz: por causa disso ou por isso, procurai diligentemente ou com diligência a vossa eleição. Em outras palavras, está dizendo: procure ter certeza da sua salvação. Diligência significa ali também esforçar. Mais uma vez, essa palavrinha vem aqui. Esforçar. Irmãos, não é de qualquer maneira que nós vamos para o céu.
eu cito de forma recorrente aqui, mas tem sido uma das minhas fontes inspiradoras para a minha caminhada. Pastor Martin Lloyd Jones. Ele diz em um seu comentário de 2 Pedro o seguinte: hoje nós entendemos, principalmente como igreja mais tradicional, que a caminhada com Cristo é apenas subscrever alguns pontos extraídos das Escrituras Sagradas e que nós vamos para o céu. Estamos redondamente enganados. Hoje, o reverendo Abelardo, conversa de bastidores, ele disse, em outras palavras, a igreja presbiteriana parece que está sentada em berço esplêndido. Parece que não acordou para a realidade. E eu acho, aí digo eu, que às vezes nossa caminhada está embasada em muitas coisas. Deixa eu tentar ser mais claro para que eu não me traia nas palavras aqui. Nós estamos achando que a nossa salvação é apenas com algum conhecimento, que tem que ser racional, óbvio, e apenas isso, e cruzarmos os braços. Não é, irmãos. O Felipe de Paula, ele perguntou: pastor, onde você vai falar? Ele me passou um WhatsApp. Eu disse 1 Pedro, de 8 a 11. Eu falei: objetivo geral, santificação. Respondi assim para ele. O que Pedro deseja nesse momento aqui da carta é a santificação daqueles irmãos. E o autor da carta aos Hebreus diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é de qualquer maneira, irmãos. Jesus, quando termina o seu sermão da montanha, terminando o sermão da montanha, capítulo 7, verso 22 e 23, vamos abrir para a gente ver o que Jesus disse. Vamos a partir do verso 21, capítulo 7 de Mateus. Jesus está terminando o sermão da montanha. Não, irmãos, a gente tem que começar do verso 15. Porque vai falar de frutos. Deixa que eu leia, mas acompanhe, por favor. Mateus 7, a partir do 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz produz bons frutos. Porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Todos juntos? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Irmãos, vai ser muito triste, porque a gente não consegue, ou a pessoa neste contexto não viveu plenamente o mundo, o aqui e o agora, e não viveu plenamente as coisas de Deus. Flertou com os dois. Jesus aqui fala, não vos conheço. Precisamos dar frutos e bons frutos, porque temos
uma fé preciosa que nos foi concedida. Olha mais um resultado que Pedro diz aqui, verso 11. Pois desta maneira, que maneira? A maneira de viver uma vida ativa, uma vida frutificando. A maneira de viver sem miopia, mas enxergando as coisas de perto, de longe e também olhando para trás. Porque na nossa caminhada é necessário isso. Na nossa vida, na verdade, né, é necessário. Quando uma pessoa tem, por exemplo, depressão, é porque ela não consegue enxergar para frente. Você pega uma pessoa que não tem pé no chão, eufórica demais, é porque, às vezes, ela não olhou para trás e ela precisa. A nossa vida é assim, a vida cristã também é assim. Tem um momento que nós precisamos olhar para trás, olharmos para frente e vivemos o presente. Outra analogia é igual a dirigir. Vai alguém dirigir só olhar o retrovisor. Não vai passar 50 metros sem bater. Mas também dirija sem olhar para frente, sem aquilo que eles chamam de direção defensiva, sem perceber lá na rotatória que um carro pode cruzar. Você pode ter uma possibilidade grande de bater. Agora, você precisa também dirigir olhando ali na tua frente. A vida cristã é assim. Mas o verso 11 diz o seguinte: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando nós temos uma vida em que associamos virtude, conhecimento, e eu repito, o conhecimento não é um conhecimento teórico, é um conhecimento prático. Nós pensamos no céu. Nós pensamos lá na frente também. E a gente começa a entender aquilo que Paulo disse na sua segunda carta à igreja de Corinto, quando ele diz: não atentando vós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. A gente consegue já olhar um pouquinho da cortina aberta do novo céu e da nova terra. E a gente consegue entender que, por mais que passemos por privações e por lutas, tem um novo céu e uma nova terra logo ali na frente. É interessante o que Paulo disse a Timóteo. Vamos abrir nesse texto também. Na primeira carta, hoje até o pastor pela manhã fez a leitura. 1 Timóteo 4:8. Timóteo 4:8. Vamos ler todos juntos? Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que é agora e da que há de ser. Não feche aí não, mas deixe com o dedinho marcado, volte lá na carta que nós estamos estudando, na segunda carta de Pedro. Olha como que começa o verso 7. Ele diz de algumas coisas que nós precisamos associar, fornecer a fé que recebemos. E o que ele diz no início do verso 7? Piedade. Piedade, de uma forma muito simples, fala do nosso relacionamento com Deus. Um relacionamento vivo. Um relacionamento realmente de pai para filho. E Paulo diz aqui: a piedade para tudo é proveitosa, porque ela tem promessa da vida que agora é, do presente. Ou seja, quando nós vivemos uma vida de um relacionamento verdadeiro com Deus, real com Deus, temos proveitos tremendos no aqui e no agora. E ele diz mais: e promessa da vida que agora é e da que há de ser. Ou seja, a vida futura.
fazendo coro com Pedro, ou Pedro fazendo coro com Paulo, ele diz: porque desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que disse Spurgeon. Não há necessidade de conciliarmos soberania de Deus e responsabilidade humana, porque elas nunca estiveram brigadas. Sempre andaram de mãos dadas. O que Pedro diz aqui para a gente, nessa parte inicial da carta, é: há um Deus soberano que nos escolheu e que creditou na nossa vida a justiça do seu Filho. Isso é soberania dele. Agora, há a responsabilidade humana de, através da fé que foi colocada na nossa vida, há uma responsabilidade de fornecermos a esta fé virtude, conhecimento prático, uma vida piedosa, amor ao próximo. Aí ele diz estes resultados que nós acabamos de ver agora. A pergunta que eu deixo, não daqui para aí, porque eu conversava com o presbítero Leonardo antes da gente entrar. Se Deus talvez descortinasse aqui as nossas vidas, nós que estamos na frente, talvez nós teríamos que estar lá em pé, nem sentado. Porque todo mundo pés de barros, pecadores alcançados pela graça. Então, a implicação, a lição para mim e para você, ou a implicação, melhor dizendo, é: temos frutificado, irmãos? Será que temos vivido uma vida inútil, sem frutos no reino de Deus? Aí, mais uma vez eu pego o gancho do que disse o reverendo Abelardo. É por isso que nós estamos vivendo uma vida tão xoxa, tão desanimada, espiritualmente falando. Será que a nossa vida está assim desanimada? Será que a gente vem a reboque para a casa de Deus? Muito mais do que isso. Mais uma vez eu volto a Martin Lloyd Jones, ele diz: uma vida ativa não significa atividades na igreja. Uma vida ativa não significa atividades na igreja. E eu concordo plenamente com ele. Ele diz: uma vida ativa é uma vida que prossegue em conhecer a Deus, tem intimidade com Deus. Estou lá no meu trabalho, uso novamente essa palavra, eu sou intencional em testemunhar, em falar da graça de Deus. Eu estou no metrô, no ônibus, eu não vou perder tempo. Será que estamos com uma miopia espiritual? Será que temos enxergado só as coisas do aqui e do agora deste mundo? Será que o fascínio desse mundo tem cegado a nossa vida e estamos precisando de um óculos espiritual para enxergarmos lá na frente a ampla entrada que nós vamos ter no novo céu e na nova terra? E será que nós precisamos também dar uma olhadinha para trás e ver a bondade da graça e do amor de Deus por nós revelado? Eu acho que nós precisamos, irmãos, sair daqui e continuarmos refletindo nesta mensagem durante essa semana, durante, na verdade, a nossa caminhada. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, quando pregamos, quando lemos, é um recontar a história da redenção. E facilmente esquecemos. Esse efeito do pecado que atingiu todas as nossas faculdades, inclusive a nossa mente, nós esquecemos muito rápido o que Deus fez por nós. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar? Nosso amado Deus, obrigado por nos dar, ó Deus, esta carta. Obrigado por nos dar a biografia do autor desta carta. E quando escreveu no poder do Teu Espírito,
na inspiração do teu Espírito, mas certamente a sua experiência, de alguma forma, contribuiu. Porque quando enxergamos, ou melhor, quando nós lemos a biografia deste homem, deste autor nos Evangelhos, nós enxergamos que depois de grandes provações, este homem voltou a pescar. Este homem voltou à sua velha vida, desiludido, desanimado, sem esperança. Mas quando o Salvador apareceu para ele naquela praia, e o chamou, o convidou para que pudesse ali assar um peixe, quando ele viu que era o Salvador, a sua visão foi restaurada, o seu amor foi restaurado, o seu coração aqueceu de tal forma que durou a sua vida inteira. A ponto, Senhor, do que nós temos hoje como nos contam. Não sabemos se foi assim de verdade. E o fim da sua vida foi uma morte também igual à do seu Salvador. Porém, ele não se considerava digno e pediu para que o colocasse de cabeça para baixo. Porque ele sabia que os portais celestiais estavam amplamente abertos para a sua entrada. Dá-nos essa certeza da salvação, Senhor. E com essa certeza, dá-nos a convicção de que nós não somos daqui. Somos forasteiros e peregrinos. Dá-nos, ó Deus, a graça de frutificarmos, de termos as nossas vidas sendo úteis na Tua obra, Senhor. Seja aqui mesmo em Belo Horizonte, conforme ouvimos hoje pela manhã, dentro da nossa casa, ou até mesmo se dispondo integralmente na Tua obra, seja conforme for, mas queremos ser úteis, ó Deus. Não queremos cair num ativismo, achando que com isso não seremos infrutíferos. Porque atividades não necessariamente significa, ó Deus, frutos reais e verdadeiros. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te suplicamos. Aviva a Tua obra em nosso meio e glorifica o nome do Teu Filho. Amém, Senhor. Vamos cantar o hino 135? Se não, uma oração. Vamos encerrar com essa oração, então. Fiquem em pé, por favor. Tá. Mas de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mas de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mas de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo,
mais do teu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Irmãos, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus seja sobre nós. Que o amor do nosso Deus, a quem podemos chamar de Pai, continue também sendo derramado sobre as nossas vidas. E que a comunhão com o Espírito Santo, e que todas as bênçãos vinda por meio do Espírito, aplicando em nós a obra de Cristo, seja sobre nós e permaneça sobre nós, e que todas estas bênçãos também estejam sobre todo o povo de Deus, hoje e até a gloriosa volta do nosso bendito Senhor. Amém.